Quando você tem domínio das janelas de processo que você pode mexer e alterar, por exemplo, você mostrou empenamento, as condições de refrigeração. Dá para brincar com isso, certo? Com certeza. Então você vai trabalhar dentro de uma zona de conforto que você sabe que sua janela de processo consegue ter um ganho para mais ou para menos dentro daquilo que é estimado, né? Isso mesmo. E isso que tem que passar para a pessoa ser tranquila na questão de fazer esse tipo de trabalho que não é muito comum no mercado ainda, Né? mas que traz assim uma tranquilidade no processo, porque costumo dizer pro pessoal, tudo tem jeito, só que custa dinheiro. E às vezes, se a gente parte de uma condição errada, o conserto disso sai muito caro, né? Então, se a gente tem uma situação um pouco mais tranquila, logicamente o custo vai ser menor, né? E hoje a gente tem que sempre fazer mais com menos. Daí Isso a mesmo. concorrência. Só Obrigado aí. um adendo rapidinho sobre o que você comentou. A gente tem muito esse bate-papo com os clientes, que é a gente focar para deixar a margem de processo toda Maior. para o cliente no tryout. Então, muitas vezes você tem um estudo de molde flow. Vou citar um exemplo aqui, uma lateral de porta, onde você tem a região da grade, do alto-falante, é uma espessura restrita e ela tende a ter hesitação. É natural, faz parte da geometria. E existem alguns recursos no software que você consegue absorver parte dessa hesitação, né? Então, você consegue colocar uma temperatura diferenciada no circuito de água próximo da região do alto-falante. Você consegue trabalhar em espessura da região da tela do alto-falante, consegue trabalhar temperatura de fusão, temperatura de molde, enfim, você consegue fazer diversas coisas. E a gente costuma deixar sempre a análise evidenciando esse problema. Cara, tá tudo pontuado. O que você pode fazer no tryout. Mas essa margem de processo a gente tem que deixar toda para o cliente. E isso é uma discussão que a gente vem desenvolvendo com o tempo para não deixar que no tryout não tenha nenhuma carta na manga. Isso tem que ter. Tem que ter essa tolerância, né? Então, trabalhar tudo dentro de uma margem de segurança com responsabilidade vai deixar o cliente sempre muito satisfeito e confortável, né? É isso aí. E o software, ele não é 100% garantia de resultado positivo. Eu acho que é isso que é importante frisar sempre, né? O cara pode virar o software de ponta cabeça. Se ele nunca encostou numa máquina injetora, se ele nunca regulou uma máquina, se ele nunca desmontou o molde, se ele não entende de processo, pode fazer o que quiser com o software. Como é que você vai interpretar esses resultados? Como é que você vai transferir esses resultados para o seu cliente? Então, tudo isso tem impacto direto aí na qualidade do produto. E eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Deus é bom, cara. A gente trilhou um caminho que poucos trilham, que é realmente quebrar ali a cabeça na prática, ficar lá nos 50 graus no chão de fábrica, operar a máquina, trocar molde, regular molde. Eu acho que tudo isso nos trouxe nos levou para um outro nível quando você fala em software, em simulador. Né? Nós tínhamos dois monstros no mercado quando a gente entrou, que era, isso aí é figurinha colorida, isso é muito caro. Então, hoje nós temos um produto de valor, que é as nossas simulações voltadas com essa prática, com valores acessíveis. Tem muito valor agregado, mas com valor acessível, e não é figurinha colorida. E a gente vai provar isso agora aqui, tá, Ziliane? A gente vai compartilhar a tela e vai mostrar aqui. Tem um ditado muito antigo e até feio, mas mata a cobra e mostra o pau, né? Quem não colocou uma meia num dia de chuva em cima do canhão da máquina para secar, não trabalhou numa injetora. Não. Pastel esquentar no canhão da máquina. O pessoal fazia pão na chapa, hoje não pode pão mais. Na chapa. Esquentava pastel. O cafezinho embaixo. Colocava o pão Quem não fez em cima, isso não consegue extrair resultado, né, embaixo, que era para manter quente. Hoje não dá mais. Tem NR12, de coisa. Na minha época não tinha, não. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim, legal, sim. Ziliane. Então, assim, o Roveri nos deu... Obrigado, Roveri, aí, pela explanação. Acho que, assim, essa troca de experiência é fantástica. Mesmo nós que convivemos dia a dia, a gente acaba aprendendo muito um com o outro aqui, porque esses trabalhos muito técnicos nos forçam a pesquisar muito, a estudar muito, então a gente acaba aprendendo todo dia.
E a gente tem um lema aqui dentro, né, cara? Nunca ache que você sabe de tudo. Esse é o verdadeiro ignorante. Né? A gente troca experiência com bastante gente, dia a dia. A gente está com um projeto gigantesco em andamento aí. Tem o privilégio de trocar ideia com o pessoal de chão de fábrica, operador, às vezes engenheiro de produto, o próprio gestor do projeto. Então, a gente aprende muito no dia a dia. E o que o Rovera explicou para nós é bem complexo, tá? É difícil de assimilar, assim, uma única live. Então, a gente pode ir aí aos pouquinhos, soltando aí os materiais, né? Numa próxima oportunidade, falar de um outro tópico, talvez só preenchimento ou só recalque. Mas esse realmente é um dos tópicos mais complexos da simulação, do trabalho de engenharia. E eu vou complicar um pouquinho mais. Agora a gente vai falar sobre o contra-empeno. Então, o que é o contra-empeno, pessoal? Isso aqui foi um tópico, o cliente chegou para nós desesperado, tá? Ele tinha um produto, uma tampa e um corpo, ele solda uma peça na outra via ultrassom. É uma peça que sofre teste de estanqueidade, então a peça ela tem que ter uma solda ultrassom muito bem realizada, depois ela é submetida a um teste e não pode vazar. E a peça do cara estava empenando muito, muito. E assim, ao ponto de parar a linha, multas milionárias. E a gente já tinha esse know-how, já tinha aplicado isso em alguns outros cases de sucesso. E através das redes, né, Ziliana? Então, mais uma vez aqui, muito obrigado por esse espaço que você cede. Porque às vezes o cara tem uma dor, cara, e ele não sabe para onde ir. E ele vê um vídeo desse e fala, cara, olha, é ali, esses são os caras ali. E esse espaço é muito importante por isso. Então, ele tinha essa dor. Eu vou explicar para vocês o passo a passo, certinho. Qualquer dúvida, Ziliane, que você tiver, ou você achar que a rede tenha, você pergunta que a gente interrompe. Então, esse aqui era o produto original, né? Então, esse aqui é o CAD, como o cara recebe para fazer o molde. Vejam que as duas laterais, ela tá bem retinha, tá? Tá conforme o que ele precisa, bem zeradinho. Nós fizemos a simulação, identificamos essa perda de forma, esse arco interno, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês na câmera aqui. A gente até fez um teste anterior aqui, tá, pessoal? Dava para ver, vamos ver se vai dar certo agora. Tá vendo essa parte aqui, ó? Ela fecha muito, ó, para dentro. Ela forma um arco aqui. Tanto aqui como aqui, ó. Acho que tá nítido mesmo aí na tela, na câmera aí. Tá? Esse era o problema do cliente. Isso aqui não montava, tinha problema. Então, esse era um molde existente, a gente fez a calibração virtual, que isso é extremamente importante. Essa calibração virtual envolve inúmeros testes, até você reproduzir o problema. Antes de reproduzir o problema aqui na sua, a gente não faz nada, Zilê. Enquanto a gente não reproduzir o problema da prática, às vezes a gente não fez trabalhos, a gente não fechou trabalhos na honestidade, porque a gente não conseguiu reproduzir o problema. Então, a ideia é reproduzir no software, primeiro. Exato. A Se gente você não calibra... enxergar o modelo matemático, você não consegue contornar, correto? Exato. Se não tiver essa correlação, você vai vender figurinha colorida. E como aqui nosso lema é vender resultado. Então, aqui, graças a Deus, com toda a experiência, toda a bagagem prática de molde do meu sócio, de processo minha, a gente conseguiu reproduzir. Veja que o arco está exatamente como uma peça prática. Ó. Essa aqui é a resultante, a peça deformada. Como a gente chega nesse modelo contra-empenado aqui é o pulo do gato que eu não posso vender. Isso aqui é um treinamento muito caro, tem muita coisa envolvida aqui de conhecimento e experiência. A gente até tem alguns treinamentos que divulga, não tem problema nenhum, mas é algo que realmente a gente demorou muito tempo para chegar nessa forma. A gente faz inúmeros testes, tá? O esporte desse modelo, para que vocês entendam, não é uma ciência exata. Eu pego o dimensional lá e está fechando 1 milímetro por lado, não é simplesmente eu colocar 1 milímetro por lado para fora lá. Não é essa a ciência, é isso que o pessoal não entende. Existe um percentual a ser aplicado. Qual é esse percentual? Essa é a pergunta. Eu vou aplicar 100%? Cara, e se não voltar? Eu perdi a cavidade. Eu vou aplicar 70%? Ah, mas se continuar empenado? Perdi a cavidade. Então, é algo muito complexo. Você tem que ter o percentual correto para que você aplique e fique dentro de desenho. Então, aqui tem muita coisa por trás, tá? Que a gente resumiu, mas a gente sai com um modelo desse. Nós entregamos esse modelo posicionado para a ferramentaria. Ele não precisa fazer nada. Ele pega esse modelo, importa dentro do molde, lá no CAD que ele utiliza, NX, SolidWorks, TopSolid, enfim, qualquer software que ele utiliza. Ele importa já posicionado. E a única coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é assim, ó, qual é a sua área de interesse? No nosso caso, a área de interesse era essa parte central que estava fechando.
Então, o que o projetista vai fazer? Ele vai atuar na cavidade nas áreas de interesse. Então, ele pega esse modelo, reproduz na cavidade, essa contraflecha que nós entregamos já no percentual correto, e a gente vai para os testes. Esse aqui é o estudo resultante. Então, veja que a gente faz o teste indo e faz o teste voltando. O que é indo? A gente entrega o modelo deformado, aplica na cavidade, o cara devolve esse modelo aplicado na cavidade, a gente roda o Moldflow, e qual que é o objetivo? Que esse modelo contraempenado, ele volte ao estado original. Só assim a gente libera o trabalho, libera o resultado. E aí a gente recebeu esse modelo, rodou novamente, e aí vejam que a parte que era crítica empenada para dentro, fazia o arco para dentro, tá retinha. Né? E aqui é a peça física que é para mostrar o resultado. Senão, né? Só no flow não vale, né, Ziliane? Aí você olha a peça, tem cara. Tem que mostrar, né? Problema resolvido. Então, assim, aqui tá bem resumido, a gente tá tentando ser mais objetivo para não ficar tão extenso. Mas, cara, isso aqui resolve a vida do cliente, né? E aqui é a peça final, ó. Lembram lá que isso aqui tinha um arco gigantesco para dentro? Agora a peça tá reta. Tanto aqui como a parte superior. Cara, a dor que você resolve para o seu cliente é descomunal. Era a parada de linha, multas milionárias, perca da cavidade. Então, aqui tem um trabalho científico. Eu acredito que nós somos acredito não. Eu acho que pelo que a gente vem vendo no mercado, a gente é top 1 aí nesse segmento. A gente desenvolveu muito esse lado, que a gente via que era um lado muito carente. Já fizemos inúmeros testes como esse, cases como esse. Temos testemunhas, se precisar, de trabalhos que a gente fez e deu muito certo. Então, assim, não é um, não é dois, não é três. A gente já fez vários, então tem autoridade para falar. Esse é um trabalho bem diferenciado, que a gente tem orgulho em poder apresentar uma peça física, que eu acho que para o profissional, como a gente que é apaixonado pelo que faz, é o êxtase, né, Zeliano? Sim, não é só a simulação, é o resultado. Nossa, cara, isso aqui é gostoso demais. É bem bacana. Tem um outro trabalho que a gente faz, que é o Core Shift, mas aí pode ser também para um outro fórum, uma outra live. Isso aqui, Ziliane, o Core Shift, trazendo para o português, é movimentação de macho. Você imagine um tubo de energia UC, a gente já fez. Ele é um macho com um núcleo muito alto. Então, na injeção, esse macho ele se desloca. E aí altera a espessura do produto, deixa irregular. Um lado fica 0,8, outro lado 2. Nós temos aqui, desenvolvemos essa especialidade também. A gente prevê essa movimentação do macho e atua nessa movimentação do macho. Antes do problema do seu molde, a gente já falou, tem que fazer isso para ancorar, tem que fazer isso, parte para um ponto de injeção diferente, em outra localização. Então, esse é um outro fórum. Mas eu acho que de contraempeno, cara, é isso, Ziliane. Não sei se ficou claro, fácil de entender, claro. Não, a gente tenta trazer para uma maneira de falar mais simples, para que todos possam entender e fica bem didático, assim. Ficou bem claro. Inclusive, para mim, é uma novidade que não se usa a questão do contraempeno como um todo. Para mim, seria, sei lá, pegar a peça, medir e jogar essa diferença para o macho aí, mas não é bem assim, pelo que foi explanado. Não depende muito do conceito da injeção, do material, da geometria. A gente já chegou a aplicar 130%, como já aplicou 30%. Só que para você chegar nesse percentual que é a sacada, né? Entendi. A calibração prática versus teoria, é uma calibração de processo, testes em cima de testes, pegar o projetista lá na mão do projetista e fazer um trabalho em conjunto. Não adianta, cara, sem bagagem prática, sem conhecimento, só conhecimento de software. Eu não digo que é impossível, que o impossível é só para Deus, né? Deus que resolva isso aí. Mas é bem difícil o cara chegar num resultado prático, verdadeiro, sem essa bagagem. Legal. Acaba se tornando loteria daí, né? É um tiro no escuro. Cara, e é legal, por exemplo, você vê um cara extremamente profissional, um cara com bastante bagagem, experiente,
né, tendo a humildade de falar, por exemplo, que não sabia que aplicava 100%, né, Ziliane? Acho que Sim, eu acho aqui você está fazendo um papel bem bacana para quem for Não, assistir, né, cara? normal. É legal pra caramba isso. Eu acho que é Eu o que acho que agrega pro também, povo mesmo. dentro dessas possibilidades, talvez análises estatísticas também podem ser aplicadas para você poder chegar, né, nesse conceito, sei lá, um DOE, alguma coisa nesse sentido. Isso. Tem bastante DOE de processo, de percentual, de extração, a maneira como você exporta esse modelo, é muita coisa envolvida, cara. Eu posso te Legal. dizer que é trabalhinho de professor Pardal aí. Muitas horas. Muitas horas no pé da máquina, muitas horas no software, mas o resultado tá aí, né? É isso que é Graças a Deus. importante. Vem Então dando tá, muito joia. certo. Bom, só tenho a agradecer aí, acho que a rede também, pelo conhecimento. E possivelmente teremos novas oportunidades aí, né? Ah, cara, o Tudo. que depender de nós, Eliana, assim, já te falei, Não, cara, legal. a gente quer ser já nos tornamos parceiros, né? E se a gente pode impulsionar o país nesse segmento, se a gente pode, cara, queima no nosso coração, ajudar mesmo, cara. Eu entro em reuniões diárias, né? Acho que na quinta-feira passada, né, Sorte? Não lembro que dia que foi. Cara, eu tive, acho que 5 ou 6 reuniões de apresentação de Flow. E, cara, você vê a carência do mercado, assim, a gente quer ajudar mesmo, a gente tem alguns, tá abrindo a vertente educacional agora com alguns produtos educacionais. Nós temos, por exemplo, um e-book de como interpretar um relatório de Modiflow. Tá bem difícil as horas, assim, tá bem corrido, mas eu tô fazendo a videoaula, que é para ajudar ainda mais. O e-book vira um material de apoio e a videoaula se aprofunda mesmo de como avaliar. Então, é isso que queima no nosso coração. Eu vejo isso em você também. Eu vejo a sua determinação, sempre puxando, postando coisas. A gente se segue lá, sempre coisas para agregar nesse mundo do plástico. E é carente, né, cara? E a Muito. gente tem que ajudar as pessoas que estão tentando puxar isso aí. Conte conosco sempre. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos aí. Obrigado, Thiago. Obrigado, Ney. Brigadão. Até a próxima aí. Opa, um Se Deus abraço. quiser. Tamo junto. Deus aí. Um abraço. Junto. Tchau, tchau. Tchau,